20 minutos no máximo, tá? Então começamos vou começar as funções trigonométricas inversas com a seguinte observação. A função seno de R em R, ela não é injetiva, observe bem, ela não é injetiva nem sobrejetiva. Nenhuma coisa, nem outra. Logo, não é invertível. Tá? Ela sendo de R para R. Agora, veja o seguinte, ó. Se eu fizer um recorte da função seno ao intervalo menos π sobre 2, uma restrição da função seno ao intervalo menos π sobre 2, e desenhar o seu gráfico, tá? Função seno no menos π sobre 2 é menos 1, a função seno no π, quanto é? Menos π sobre 2, aqui π sobre 2. π sobre 2, π sobre 2. A função seno no π sobre 2 é quanto? É 1. De forma que a função seno, ela passa por esse ponto aqui, no menos π sobre 2 o seno é menos 1, no π sobre 2 é 1, no zero, o seno de 0 é 0, e a função seno, ele tem esse gráfico aqui. E eu vou me restringir a esse pedaço. Acontece que esse pedaço é o gráfico de uma função injetiva, e considerando o contradomínio com menos 1, é o gráfico de uma função sobrejetiva. Então, eu digo assim, entretanto, a função I seno do intervalo fechado menos π sobre 2, no intervalo fechado menos 1, dada por I seno de x igual ao seno de x, qualquer que seja x no intervalo menos π sobre 2, essa função, ela é as duas coisas. Ela é injetiva e é sobrejetiva. Logo, ela é invertível. Essa é a função I seno, tá? É a restrição do seno ao intervalo fechado menos π sobre 2, Então, essa função é invertível. E a sua inversa, o que a literatura chama de função arco-seno. Então, você tem daí dessa observação, a seguinte definição. A função inversa, da função I seno, essa função aqui, daqui para cá, dada por essa lei de formação, ela é chamada função arco-seno, sendo denotada por arquisseno. E aí eu vou botar o seu domínio e o seu contradomínio. O seu domínio é o intervalo menos 1, e o seu contradomínio é o intervalo menos π sobre 2, que é a inversa. Assim,
por propriedade da inversa, da definição da inversa, de quem é a inversa, primeiro, quem é o arco seno do I seno de x, porque o arco seno é a inversa do I seno. Ou seja, quem é o arco seno do seno de x. É x, mas é x qualquer que seja x no intervalo menos π sobre 2, que é o domínio da função I seno, do qual eu tenho como inversa a função arco seno. Tá? Qualquer que seja x no intervalo menos π sobre 2, vírgula. O I seno do arco seno de x, isto é, o seno do arco seno de x. Isso é x, qualquer que seja x real, porque é a inversa, tá? De fato, sintetizando as duas numa só, dados x no intervalo menos 1 e y no intervalo menos π sobre 2, ambos os intervalos fechados. O y é o arco seno de x, se e somente se o x é o I seno de y, isto é, o x é o seno de y, tá? Vê se vocês entenderam. Por exemplo, quem é... aqui acontece o seguinte, um desenho, mão livre, V e U, e aqui o círculo trigonométrico, tá? 1, menos 1 e menos 1. Então, se você pegar o x no intervalo menos 1, aqui pega o x daqui, vem para cá, paralelamente. Esse ângulo é o arco seno de x, que é a inversa, tá? Então, quem é o arco seno? O arco seno de 1/2. É o ângulo cujo seno é 1/2. O ângulo, cuidado, no intervalo menos π sobre 2, Qual é o ângulo no intervalo menos π sobre 2, cujo seno é 1/2? Qual é? π sobre 6. Tá? Quem é o arco seno de menos raiz de 3 sobre 2? É o ângulo, qual é o ângulo aqui? Qual é o ângulo aqui cujo seno é menos 1/2? É esse ângulo bem aqui, Estou atrás desse ângulo. O ângulo cujo seno é menos 1/2. Seria raiz de 3 sobre 2. Hã? Ali no desenho. Menos. Sim. Eu quero menos raiz de 3 sobre 2. Seria quem? Menos π sobre 3. Muito bem. Vê se você entendeu mesmo. Quem é o arco seno? Quem é vamos ver aqui. Quem é o arco seno do seno de 3π sobre 4. Cuidado com essa fórmula aqui, O arco seno do seno de x é x, qualquer que seja x no intervalo, menos π sobre 2, π sobre 2. 3π sobre 4 está fora desse intervalo. No entanto, você já sabe lá da trigonometria, e vamos relembrar aqui com a figurinha, U e V.
É, exatamente. Porque se você pegar o círculo trigonométrico, tá? 1, menos 1, menos 1. Você pega um ângulo X aqui. Quando você vem prolonga aqui paralelamente, eu te pergunto, que ângulo é esse? Π menos X. E os dois têm o mesmo seno. Ou seja, o seno de X é o seno de π menos X. Qualquer que seja o X real. Então, quando eu olho para cá, isso é o arco seno de quem? Do seno de π menos π sobre 4. Só que isso vira, então, o arco seno do seno de... O quê? Quanto é π menos π sobre 4? 3π sobre 4. Mas quem é o seno de π menos π sobre 4? É o seno de π sobre 4. E agora o π sobre 4 caiu e cai aqui dentro. E o arco seno do seno de π sobre 4 é quem? π sobre 4. Então cuidado com as fórmulas, cuidado com a definição. O arco seno está definido daqui para cá. O arco seno não, o arco seno do seno de um ângulo não pode dar fora desse intervalo. Tá? Agora eu vou apagar aqui e eu preciso especular a diferenciabilidade, tá? E a diferenciabilidade sai com o teorema da função inversa. Teorema, que é o teorema chamado teorema da função inversa. Ó. Teorema que diz o seguinte, teorema do cálculo 1. Lembrando aqui, sejam I e J contido em R intervalos. X pertencente a J e F de I em J, uma função contínua e invertível. Uma função contínua e invertível. O teorema da função inversa diz o seguinte, olha aqui, vou desenhar aqui a descrição das hipóteses. Vou escrever aqui geometricamente as hipóteses. Você tem I daqui, você tem o J aqui, você tem o X pertencente ao J, daqui para cá você tem uma função F, contínua e invertível, portanto, a sua inversa, F a menos 1, também contínua, vai de J para I, ela volta. O teorema da função inversa diz o seguinte, se, observe uma coisa, cadê? Observe uma coisa, se o X está aqui, o F a menos 1 de X está aqui. Aí eu posso verificar o seguinte, se a F é diferenciável em F a menos 1 de X. A pergunta que pode ser feita é isso. Então verifique, se a F, se você tiver, se a F é diferenciável em F a menos 1 de X e a derivada da F em F a menos 1 de X, é o que eu posso perguntar, é diferente de zero, se eu tenho essas duas hipóteses, além das hipóteses adicionais que vem, então a F a menos 1
Isso aqui é a tese, tá, do teorema. A f menos 1, ela é diferenciável em x e a derivada da inversa da f em f a menos 1 de x é igual a 1, desculpe, o que está errado aqui? A derivada da inversa da f em x, a derivada da inversa da f em x, ela é 1 sobre a derivada da f em f a menos 1 de x. Então, esse é o teorema da função inversa. Esse é conhecido como TFI, teorema da função inversa. E eu vou aplicar esse teorema à função arco-seno, sendo quem? Eu vou aplicar esse teorema com f igual a i seno e f a menos 1, que eu quero provar ser diferenciável, igual a quê? Ao arco seno. Eu vou aplicar o teorema assim, tá? Então você observa uma coisa, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Preste atenção. Olha o enunciado do teorema. Se a f é diferenciável em f a menos 1 de x e a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero, então a f a menos 1 é diferenciável em x e quem é a derivada da f a menos 1 em x? Teorema lá do cálculo 1. É 1 sobre a derivada da f em f a menos 1 de x. É com ele que você demonstra que a função exponencial inversa do logaritmo natural é diferenciável e a sua derivada é ela própria. Foi feito lá no cálculo 1, isso. Então, veja, tirar isso aqui. E eu vou fazer essas considerações agora no azul. Então eu vou pegar, você vai entender, ao longo da descrição, você vai pegar o seguinte, dado x pertencente ao intervalo aberto menos 1, primeira conclusão, aonde está o arco seno de x? O arco seno de x é a f a menos 1 aplicada em x, certo? A f é o i seno, a f a menos 1 é o arco seno. Então, a f a menos 1 aplicada em x, que é o arco seno de x, pertence a que intervalo? Pertence ao intervalo menos π sobre 2 aberto. Por quê? Porque o interior desse intervalo, ó, o interior desse intervalo é levado pela i seno no interior desse. Então, a inversa leva o interior desse intervalo no interior desse, correto? Pela injetividade, sobre a injetividade você tem isso. Então, o arco seno de x está aqui. A função i seno, ela é diferenciável, isto é, ela tem derivada em arco seno de x. Arco seno de x, claro que tem. Quem é aí seno? Quem é? É o seno. Cadê? O seno é uma função diferencial, de derivada em todo canto. Então a função i seno é diferenciável em arco seno de x. Olha o que isso aqui está dizendo. Está dizendo que a f é diferenciável em f a menos 1 de x. E quem é a derivada da f, isto é, quem é a derivada da i seno, aplicada em f a menos 1 de x, ou seja, aplicada no arco seno de x. Isso aqui é a derivada do seno aplicado em arco seno de x. Acontece que a derivada do seno é o cosseno, então isso aqui é o cosseno.